interessantíssimo, e eu vou depois tentar falar, ler alguma coisinha da lírica, porque o Chico ele está muito afastado da lírica, ele quase que deixou um pouco de lado os primeiros poemas líricos, que são lindíssimos, né? E quando você falou da profissão dele, eu queria lembrar que há textos em que ele escreve, praticamente transcreve nas línguas originais, inglês, francês, espanhol, lugares onde ele esteve, situações de reunião, assim, uma reunião político-diplomática, e ele vê com aquele olhar profundamente irônico, que é o do Machado, que você bem lembrou, a ironia do narrador absoluta, né? Ele recorta aquele trechinho, dito ipsis literis, e está lá como um poema em prosa, né, do cotidiano dele. Agora a gente vai ouvir o Cac, Francisco Cac, que nasceu no Recife, mas está em Brasília desde sempre, né? E é um super poeta e também ensaísta. Eu li um livro dele, até recomendado pelo Chico, que eu recomendo muito a vocês. Como é o título? Mangue Mundo, que é um ensaio sobre o Chico César, Josué de Castro, né? Chico Science, desculpa, gente, eu estou com o papel aqui na frente. E, então é uma pessoa com um olhar muito atento também. E Cabral, desculpem. Tá? Então, Francisco Cac. Bom, não é tão fácil também, viu, Pilates, ser o último. Mas eu estou super contente aqui com essa mesa, né? Eu queria falar um pouco até da formação da mesa, né? Porque foi um longo diálogo com o Chico, né? Para ele topar, né? No começo não dizia que sim nem que não. Isso. E aí depois a gente foi sugerindo alguns nomes e ele foi escolhendo também, né? Se posicionando sobre esses nomes. E aí estava difícil de fechar, mas aí a gente foi chegando ao modelo que era essa mesa ia girar muito em torno dele, né? E cada um de nós faria uma pergunta, né? E uma pergunta mais elaborada, né? Com as observações sobre a poesia dele e tal. E aí, infelizmente, né? Com esse problema de saúde que ele teve, essa internação, tivemos que reformular. E uma coisa também, o Nicolas, né? O Nicolas Ber ia participar, ia ser um desses perguntadores. Só que ele teve que antecipar, como o Renato falou aqui ontem, teve que antecipar uma cirurgia, e aí o Nicolas não veio, né? Que eu achava que era importante, né? Ter uma voz também ligada à poesia marginal, né? Que é uma questão muito importante ou interessante para pensar até esse pertencimento do Chico ou não a essa poética, né? Desculpe, só um parênteses, mas eu não resisto. É porque o Nicolas Ber fala uma coisa muito engraçada, que o Chico Alvim alfabetizou a poesia marginal. Pois é. Ele pertence e não pertence quer dizer, é possível ter esses dois olhares sobre o Chico, né? E ele sempre elogia muito, né? Quer dizer, o contato com os poetas marginais, sobretudo naquela época lá do Rio, né? Quando a coisa estava surgindo no início dos 70, meados, e depois aqui também, com o contato dos poetas de cá. O Nicolas é um que ele sempre se refere, fez poemas sobre Nicolas e tal. Mas não vamos também explorar aqui o que é a poesia marginal, que o intuito não é esse, né? Mas a poesia marginal tenderia mais a uma literalidade, né? Que você não encontra no Chico, né? Você tem uma ambivalência da palavra, né? Do sentido, né? É um sentido escorregadio que você tem que se esforçar para encontrar, né? Poderia até dizer a poesia marginal tende a ser mais afirmativa e a do Chico é mais interrogativa, né? E sem deixar de haver afinidades
muito marcadas também, né? E vamos ver o que mais. Então a gente ia fazer só uma pergunta, né? Tivemos que correr, eu tive que correr para alinhar aqui mais algumas ideias, né? Eu também, como Severino, né, eu posso falar que foi muito parecido com ele, né? Uma adesão mais entusiástica assim, à poesia do Chico veio muito lentamente, né? Eu gostava desses poemas líricos, né, que eu diria que é um lirismo estranho, né? É um lirismo um pouco enviesado, parece que não se resolve completamente, né? Que eu até poderia ler aqui mais um poema, né? Que eu senti essa necessidade, apesar de que já foram lidos poemas nessa tendência, muito bons, muito bonitos, né? Mas, ora, vamos ver se não é estranho esse lirismo. E bonito também, né? Canto, área branca, aderência em muro branco, neste dia tão solar, dia dos mortos, dia do antes. É como se o olhar tornado inumano, por força do branco, soasse, livre do longe e do perto, de si mesmo referto, ou referto, na desmesura do ar. Longe ficaram as montanhas, perto o lago não está. Principalmente esse final, né, é um contraponto, né, é meio antilírico em relação ao que ele disse antes, né, sem deixar de ter um resultado assim comovente, né? Então, a pergunta que eu pensei para o Chico, né, eu pensei, vou perguntar um segredo de oficina, né? Afinal, porque o Cacaso chegou e falou, é um artigo muito importante sobre o Chico, né, muito antigo, né, até porque o Cacaso morreu já tem um bom tempo, é o poeta dos outros, né? E então eu ia perguntar para o Chico, realmente, Chico, os seus poemas, você ouve aquilo, pega, recorta e transforma em poema, né? Ou tem também um lado ficcional, né? Que você, a partir dessa sintonia, né? com a vida brasileira, né? com o comportamento das classes sociais, né? A ideologia mesmo, né? Através de personagens tipo, né? Embora apenas esboçados, né? Porque o realismo do Chico não é tanto, talvez o Pelade possa me corrigir ou complementar, né? Mas não é tanto um realismo mimético, né? Mas é um recorte nos discursos, né? Sejam reais, né? Nesse aspecto até documentais, né? Como se ele estivesse fazendo um documentário muito breve ali, filmou aquilo ali, né? Só que é acústico, né? Gravou. E tem também o lado da ficção. Aconteceu uma coisa muito interessante quando ele fez 80 anos, teve uma homenagem a ele na Associação Nacional de Escritores, né? No dia, quer dizer, não é o dia do aniversário dele, mas foi em 22 de agosto de 2018. E eu estava lá ouvindo, tinha várias coisas interessantes, mas vou gravar um pouco. E eu peguei assim trechos que eu considero espetaculares, né? Então, sobre essa questão de ser documentário ou ficção, digamos, a poesia dele. Então, o que é a poesia para mim? No fundo, é ele falando, né? No fundo, é um apego à narrativa, porque eu leio muito mais prosa do que poesia. O século XIX, basicamente. O século XIX me apaixonou por completo e eu só lia, sobretudo, os franceses. Acho que ele se referiu a Stendhal, Flaubert, Proust. E sempre houve uma aspiração minha narrativa. Os meus poemas, esses poeminhas pequenos, são narrativos. E a poesia, para mim, foi se tornando um pouco isso. Uma ficção sem enredo.
Muito legal isso, né? E, na verdade, voltando um pouco, né? Também funciona aqui como montador, né? Que o Chico também tem isso, né? Como editor, texto, digamos. Mas eu queria falar assim, a minha formação básica é da poesia concreta, né? E do olhar que ela lança, né? Que os poetas concretos lançam sobre a tradição, etc. e tal, né? Embora eu tenha me iniciado, né? E me encantado pela poesia com os nossos modernistas, com Fernando Pessoa, né? Então, nisso eu me distingo um pouco do Severino, né? Temos muita coisa em comum aí, um diálogo de décadas, inclusive, mas foi aos poucos que realmente eu comecei a valorizar esses poemas curtos, né? E ver a riqueza que eles tinham, né? E sobre isso tem uma técnica crucial que está muito presente, que é a da elipse, né? No qual ele se referiu aqui nessa conversa também. A elipse é um encanto, porque a elipse é como se você tivesse um bongo e batesse, e aquilo fosse se ampliando, se ampliando, se ampliando, cada vez mais. É como a pedrinha que você joga no lago. Então, isso pede uma leitura que é absolutamente extraordinária. Ele gosta de falar assim, né? Extraordinária. Porque é uma leitura que não se faz num ato só. É um ato multiplicante. E essa coisa, o Dalton tem muito disso. Você tem que furar para... Aí já foi num... Quer dizer, tem um intervalo aqui, mas ele volta a falar da elipse. Você tem que furar para... E aí entra a elipse. Tem que furar o sentido completo que ela possa ter. Que a prosa teria no lugar dela. Mas você não pode. Você tem que levá-la para um outro plano. Que o plano da poesia é outro, não é o da prosa. Então é como se fosse uma espécie de prosa vazada. E a elipse se encarrega disso. Porque ao mesmo tempo que ela faz os furos, como se fosse um tecido, ela amplia. Ela joga aquela parte que ficou escapada no furo, se eu entendi bem, ela vai desenvolvendo ao sabor. Então aí fica por conta do freguês, do leitor. Então esse papel da elipse, né, muito importante, né, que nos leva a querer reler os poemas dele, quer dizer, a ser uma experiência rica essa releitura, né? Mas aí ele emenda com o seguinte: o leitor vai e dispara, né? Dispara esse processo de ler o que está presente e o que está oculto. Se dispara, porque às vezes eu tenho dúvidas, tenho frequentes, muitas dúvidas, porque eu acho que às vezes não funciona. A mágica não funciona, se é que funciona. E às vezes eu acho que pode ficar uma coisa sem sentido. Eu acho genial assim ele dizer isso, né? Eu admiro demais essa capacidade de autocrítica. Eu acho que é o que o Pilates falou também, né? A desconfiança com a literatura, né? Não é um poeta que está chegando, eu estou chegando aqui com estou trazendo a verdade aqui, um encantamento, uma epifania, né? Então a epifania dele, né, que é um conceito que vale para esses poemas mais líricos, é sempre uma epifania que tem uma coisa meio travada ali, né, digamos, oscilante, que não se resolve de todo, né, que talvez pergunte o que é realmente esse lirismo, essa epifania. E esses poemas que estão imersos na realidade social brasileira, né? Eu já tinha lido, né, na verdade, esse texto espetacular do Roberto Schwartz sobre o Chico, que é o País do Elefante. Eu creio que ele não foi recolhido em livro, né, gente? Foi? Qual livro? Martinha versus Lucrécia. Não sabia. O minimalismo enorme, né?
Então, esse texto eu achei de uma riqueza assim, impressionante. E tem uma parte que você encontra na internet, mas eu fui aí numa biblioteca para imprimir o artigo completo, que saiu na Folha. Só que eu não consegui reler, né? Queria ter relido, mas envolvido aqui com a ANTA, né? Diante aí do aumento da nossa responsabilidade, do tempo de fala, né? Mas eu acho que o que é interessante também é que eu acho que o Schwartz deve falar essas coisas, vocês podem me... Sim, eu digo assim, esse que eu vou dizer agora, né? Vocês podem confirmar ou contradizer até, mas o Schwartz, ele fala de que não é uma crítica que você se coloca do lado de fora, né? Na verdade, a gente pode pensar aonde que está o sujeito aí, né? Porque, usando o lírico no sentido mais amplo, né? Você tem um sujeito lírico, mas não é fácil pegar a voz desse sujeito, né? Nem a intenção dele, né? Então tem aquela distinção clássica aí, que eu não sei se ainda está em moda, entre sujeito do enunciado e sujeito à enunciação, né? Então vou até ler aqui mais um poeminha desses, né? Fera, né? Vamos chamar esses recortes do discurso social. Chama assim: Irani, manda Gilson embora. Eu mando, mas ele não vai. Então, é muito legal, né? Você pode imaginar uma certa situação de abuso, né? De um cara folgado. Você pode imaginar um certo machismo, né? Nessa posição, né? Mas você tem um diálogo, né? Você tem dois sujeitos aí do enunciado, um que fala com a Irani e a resposta da Irani. E você tem um sujeito da enunciação que é o Chico, que é a voz do eu lírico, né? Que é sempre muito oscilante, né? E eu acho que o Schwartz chega a falar que ele tem... ele demonstra um pouco também um certo prazer de pertencer a essa bagunça que é a realidade brasileira, né? Talvez um prazer contido e tal, né? Mas uma certa cumplicidade com isso, né? Exatamente, prazer muito bem colocado, né? Quando ele está criticando a realidade, ele está também se identificando com ela e, de certa forma, se culpando, né? Inclusive como uma pessoa pertencente a classes assim que estão bem situadas, né? Se não são de fato as dominantes, estão muito bem situadas ali no sentido social, né? Eu vou, para terminar, né, puxar digamos, um tema polêmico, né, que talvez seja até um pouco deslocado, né, mas não de todo. Mas eu acho também brilhante a leitura do Machado de Assis, né, que o Schwartz faz, né. Confesso que não conheço tão bem. Mas quando ele fala, né, quer dizer, quando ele pega o Brás Cubas e coloca como um representante da classe dominante, que ele efetivamente é, né, mas quando ele coloca toda aquele jogo narrativo do narrador, né, que entra a metalinguagem, né, que entra uma possibilidade, inclusive, de um olhar diferenciado, porque é o olhar do autor defunto, né? Eu não consigo ver isso só com uma volubilidade, né, da classe dominante, né, que está sempre mudando de objetivo e vai de um ponto para outro e no final não realiza nada, né? Quer dizer, eu acho que aí a gente também teria que distinguir o narrador
Brás Cubas, ou talvez melhor ainda, o narrador como o sujeito da enunciação, né? Daquela obra toda, no qual esses elementos que não são meras piruetas, né? Que eu acho que é uma renovação profunda da forma do romance, né? Ainda que inspirada em certos antecedentes, como o inglês Lawrence Stern, né? Que fazia esse jogo lúdico com a forma do romance, fez esse jogo lúdico de uma maneira muito radical, né? Mas o Machado retoma isso com um brilho enorme, né? Introduzindo uma certa sutileza, né? Então eu acho que tem esse poeminha também aqui que é parecido com o que o Severino falou, que eu também acho mais interessante, né? O ser humano é o seguinte. O poema é esse, sem título, né? O ser humano é o seguinte. Então, quando eu leio Machado, eu fico sempre em dúvida se prevalece a crítica à classe dominante ou se é realmente uma crítica que pega todo ser humano, né? Tipo assim, a gente não tem jeito mesmo, né? E o ser humano é isso, e esses erros vão se repetir das mais diversas formas, quer dizer, a gente espera que não, né? Mas não dá para ter essa convicção com a palavra do Machado, né? Basicamente com os romances, com o que ele escreveu, né? Com os contos, as crônicas eu não conheço tão bem. Mas, quer dizer, conheço menos ainda. Mas então, isso aí no Chico Alvim eu acho que também existe. Existe uma certa ambivalência, né? Eu acho que alguns poemas é muito claro a crítica à classe dominante, né? A classe média, né? Não sei se poderia dizer nesse poema aqui, muito bom também, né? Da babá, muito jovem, ela não é criticada, né? Tá claro aí que ela é uma vítima. Há uma solidariedade com a classe baixa que eu acho que é predominante, né? Embora pouco presente, né? Não está tão pronunciada, né? Então eu coloco, talvez porque eu acho que com posições divergentes a gente cresce, né? No debate, na compreensão, né? Eu coloco um pouco isso, né? Essa ambiguidade no Machado e até que ponto ela poderia estar presente no Chico Alvim também. Eu só queria fazer pequenas pontuações muito breves.